e sai jogando. Lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel! Sabe de quem? Gabigol! É o nome da emoção! Gabigol! Porque a Copa América terminou, vocês acompanharam com transmissões do ESPN, da ESPN também do Fox Sports, mas ela continua a ecoar na nossa programação. Então vou até colar nosso texto aqui, ó. A partir de hoje à tarde vai ao ar o especial Ecos da América, que resgata então as melhores histórias contadas durante todo esse período nas reportagens do Mendel Bidlovski. O programa será exibido às 3 horas da tarde na ESPN Brasil, com reprise às 9 horas da noite no Fox Sports. Falei aqui, mas tá tudo certo, vamos ver. Durante a Copa América de 2021, realizada no Brasil em um cenário de pandemia, descobrimos histórias... Você tem que contar essa história para ela não acontecer novamente. E personagens. É do Brasil, é do Brasil! Que ecoam após a maior competição de seleções do continente americano. Quer tentar? Vamos lá? Vamos lá. Esse é o Ecos da América. Sob os olhares do novo treinador, Renato Gaúcho, que ficou em uma das cabines do Maracanã, ao lado do presidente Rodolfo Landim e do vice de futebol Marcos Braz, o Flamengo venceu a Chapecoense de virada por 2-1, gols de Arrascaeta e Michael, ambos no segundo tempo. Chegou aos 15 pontos, está em 8º lugar no Campeonato Brasileiro. O Flamengo agora enfrenta, no meio de semana, o Defensa e Justiça pelas 8º de final da Libertadores, já com o novo técnico. Renato Gaúcho se apresenta ao Flamengo nesta segunda-feira e já faz o primeiro treinamento no Ninho do Urubu. A equipe viaja para a Argentina na terça-feira. Quem comandou o Flamengo depois da demissão do técnico Rogério Ceni neste domingo aqui no Maracanã foi o treinador da equipe Sub-20, Maurício Souza. E ele falou um pouquinho como foi comandar o Flamengo aqui diante da Chapecoense antes de entregá-lo a Renato Gaúcho a partir desta segunda-feira. Eu acho que o Renato conhece bem a equipe do Flamengo, né? Acho que o mundo todo conhece a equipe do Flamengo. Eu acho que não é esse jogo que vai deixar uma impressão para ele. Também não acredito que o Renato venha aqui trabalhar um aspecto, ele vai começar a implantar a ideia dele, eu acho que isso é no todo, né? Então assim, eu acho que o grupo está muito bem entregue, tenho certeza que o Renato vai fazer um grande trabalho, é um grupo extremamente vencedor, profissional, de atletas que querem trabalhar, que querem jogar, que bem ou mal dão sempre o melhor, deixam sempre tudo dentro do campo. Então assim, eu acho que o Renato vai pegar uma grande equipe, isso é que é importante. Renato Gaúcho concede uma entrevista coletiva às 13 horas desta segunda-feira no Ninho do Urubu e chega ao Flamengo com seu fiel escudeiro, o auxiliar Alexandre Mendes. O Flamengo segue para Buenos Aires nesta terça-feira para enfrentar o Defensa e Justiça, abertura das 8º de final da Copa Libertadores. E aí fica a pergunta para os nossos amigos do estúdio: como é que vai ser o início dessa era Renato Gaúcho no Flamengo? Um abraço. Boa pergunta, Pedro. Antes, vamos dar uma olhada, olha, como é que vai ser o Flamengo, tá? Os desempenhos do Renato com o Grêmio desde 17. Então, naquele Campeonato Brasileiro, ele foi o 4º no Brasileiro e foi campeão na Liberta. Em 18, também G4 no Brasileiro, em 19 também, e nos 2 anos, nas 2 temporadas, semifinalistas da Libertadores. E no Brasileiro de 20 foi o 6º e ficou nas quartas na Libertadores do ano passado e caiu na pré nesse ano. Ô Marra, como é que vai ser, hein, esse início do Renato no time do Flamengo, hein, Marra? Ele vai ter que primeiro melhorar o time, equilibrar o time. Primeiro ele dá um alívio pro torcedor, porque o torcedor não gostava do Rogério. Cara, a carga em cima do Rogério era muito grande, né, Marra? Era muito grande. Muito, cara. Injusta, até não que o Rogério não errasse, né? O Rogério cometia muitos erros, mas, cara, era demais o peso dele. E virou uma questão da demissão dele que não era nem de si, né? Era de quando. Era só esperar a hora que ele iria cair, né, Marra? E aí agora, assim, imediatamente ele dá um certo alívio nos bastidores, né?
que já está muito quente e que a diretoria não estava conseguindo blindar, né? E estava afetando o grupo de jogadores, na minha visão. É difícil, não tenho como a gente conferir isso, mas na minha visão afetava. Segundo, é o jogo, né? Ele vai ter que melhorar o Flamengo. O Flamengo não foi bem ontem. O Chapecoense ontem finalizou 13 vezes contra o Flamengo. O Flamengo teve muita dificuldade no jogo. Vai ter que melhorar o time. Ontem o time também era diferente, né? Léo Pereira, Vitinho e Michael no banco. O Michael fez esse golaço, mas ele entrou no segundo tempo. Era um time um pouco diferente. Arão no meio campo. E a gente vai ter que ver a cara dele. Agora, Bruno, um pouquinho de volta no tempo não faz mal a ninguém. O Renato falou várias vezes que ele queria trabalhar com elencos milionários. Ele vai ter essa oportunidade. Ele vai trabalhar com um elenco que inclusive fez um 4-0, um 5-0 nele, né? É claro que com mudanças, mas um elenco muito bom. E das mudanças, alguns reforços, como por exemplo o Pedro, né? Não tinha o Pedro naquela oportunidade. É o famoso se vira. Ele vai ter oportunidade, só que não dá para cobrar para amanhã, para quarta-feira, entende? É muito difícil. Ninguém consegue fazer. Ele vai trabalhar muito na fala. Para quarta-feira, para Libertadores, Prates, eu acho que todo mundo concorda que é muito mais o aspecto psicológico, motivacional para essa equipe. E até no jogo de ontem nós vimos algumas coisas, por exemplo, às vezes o Arão voltando nessa saída de bola como um terceiro zagueiro, o Thiago Maia já aparecendo ali nessa saída de bola como o primeiro jogador à frente da defesa. Você acha que já tem um dedo de Renato aí nesse Flamengo, Prates? Ele já tem uma ideia pelo menos clara para começar. Até porque ele não tem muito tempo para ficar olhando, observando. Flamengo, todo mundo assiste, todo mundo acompanha. E ele, como é alguém do futebol, acompanha já também há muito tempo. Isso que o Mário Marra lembrou é muito interessante, né? O Renato, muitas vezes, ao justificar a campanha do Grêmio, porque o Grêmio com o Renato não brigou pelo título brasileiro em nenhum ano. O Renato sempre fazia uma campanha segura para colocar o Grêmio na próxima Libertadores. Né? E isso era muito claro. A opção do Grêmio com o Renato era por Copas, não era pelo brasileiro. E ele sempre falava em relação ao Flamengo o seguinte: olha, eu também com 200 milhões, montando esse grupo, eu brigaria por tudo, tem de ganhar tudo. Ele agora tem esse grupo de 200 milhões na mão. Então, assim, ele é um técnico que, além de experiente, gosta muito desse lado midiático. Ele sabe que tá o Brasil todo falando dele hoje. Renato, hein? Renato quarta-feira na Argentina contra o Defensa e Justiça. Ele gosta. Essa espuma aí, ele tá se divertindo. Agora, quarta-feira o jogo é duro, né? Quarta-feira o jogo é duro. E acho que no primeiro momento, a preocupação vai ser exatamente isso: recuperar o ânimo de alguns jogadores, trabalhar com esses atletas, o que eles podem fazer, no que eles podem ser úteis a curto prazo. Acho que o Renato vai se preocupar muito com o entorno, com o ambiente. Ele sabe que se ele tiver um ambiente bom para trabalhar, alguma tranquilidade, para passar confiança aos jogadores, ele tem jogadores muito bons à disposição. Esses jogadores podem resolver problemas para ele, ainda mais no começo. Acho que vai ser um Renato assim, um Renato que vai ser, além de técnico de campo, um apaziguador, quase que alguém que vai tomar conta dessa estrutura de futebol do Flamengo, pelo menos na chegada dele, já nessas próximas horas. E o Renato sabe, né, Bruno, que muita gente está de olho também para essa coisa dos 200 milhões, dos reforços. Nossa. Também é um certo desafio para ele, né? É outro patamar de cobrança. Porque não é, Marra, no Grêmio, ele não tinha cobrança pelo desempenho no Campeonato Brasileiro. No Flamengo ele vai ter em todas as competições. A gente via que a coisa esquentava muito ali no Sul, principalmente quando tinha Grenal. E ele deitava, cansou de deitar no Internacional. Agora, meu amigo, é cobrança por título em todas as competições. Isso ele vai ter, né? É claro que sim. Mas é claro também que a gente tem que entender que para atuar de uma forma diferente na quarta-feira, não é justo, né? Ele vai ter... O primeiro momento é realmente tentar acertar o time, tentar melhorar o time, talvez em aspectos defensivos, né? O Flamengo, lembra daquela, Bruno, que tomava gol em todo jogo, tudo? Eu sei que sim, essa história é uma... Mas o Flamengo vinha de uma sequência de derrotas. Derrotas em jogos grandes, derrota pro Fluminense e derrota pro Atlético. Jogos que tem uma rivalidade, né, para o torcedor do Flamengo também. Então, no primeiro momento, é tentar servir como escudo, proteger. É o tal do fato novo, é um fato novo convincente até para o torcedor, porque tem um alívio da saída do Rogério e tem o reencontro com alguém que escreveu uma bela história com a camisa do Flamengo. Mas não acho justa a cobrança se o Flamengo cair na Libertadores. Lembra que quase caiu com o Jorge Jesus? Sim. Sim. Teve protesto no aeroporto. Lembra, Mário? E foi ali a virada de chave também, né? Assim, que a coisa... O torcedor foi lá assim, no Diego Alves, no Diego.
Ô Bruno, mas aproveitando que estamos falando de Flamengo, teve uma notícia que saiu agora há pouco, publicada pelos companheiros, pelos colegas do Globoesporte.com, Caio e Mota, que presta atenção, por retorno de público